Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo, nós vamos voltar ao cadastro do médico, que nós já fizemos em outro módulo, e vamos impedir o cadastro duplicado de horários para o mesmo médico, porque até o momento o nosso formulário permite esse cadastro. Por exemplo, se eu vim aqui no cadastro do médico, eu consigo adicionar para o médico Rogério Gomes vários horários no mesmo dia da semana, por exemplo, terça-feira, às 8 horas, no Hospital Couto Maia. Ou seja, eu cadastrei dois horários para o mesmo dia da semana, na mesma hora. Quando a gente for transformar esses horários em agenda, isso vai acabar gerando vários registros na mesma data, na mesma hora, e o médico não pode atender mais de uma consulta na mesma hora, né? Tem que haver intervalo de pelo menos uma hora que nós colocamos lá para cada consulta. Então esse cadastro não pode acontecer. Nosso sistema deve barrar esse tipo de informação. Então vamos criar um fluxograma para fazer uma verificação antes da inserção para saber se ele pode ou não ser cadastrado como horário para aquele médico. Então aqui no Maker eu vou abrir o formulário de médico. Nesse formulário de médico nós temos uma aba chamada horários. Dentro dela nós temos aqui uma grade, tá? E uma grade é uma forma de você visualizar um formulário. Então duplo clique nessa grade, ele vai abrir o formulário que dá origem a essa grade, que é o formulário chamado de horário. E nesse formulário é que eu vou utilizar o evento antes de inserir para validar a inserção de horários neste formulário. Então aqui eu vou criar um fluxo. Então, esse fluxograma, quais são os parâmetros dele? Bom, para fazer a validação, eu preciso descobrir qual o horário o usuário está tentando cadastrar para aquele médico, né? E aí o horário a gente vai precisar receber o código do médico, que é do tipo inteiro. Vamos precisar saber qual foi o dia da semana que ele escolheu. Então, dia da semana, que pode ser letras, pode ser inteiro também, já que é um número. E também a hora que ele escolheu. Então, médico, dia e hora. Bom, tendo essas informações, agora eu posso ir no banco de dados para saber se já existe algum horário com essas informações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é consultar os horários já cadastrados por médico. Então, eu vou consultar horários do médico. No momento que eu fizer a consulta, eu já vou filtrar justamente por essas informações. Então, se eu for no banco e encontrar algum registro que equivale a essas informações do parâmetro, significa que esse horário já está cadastrado e eu preciso impedir o cadastro. Então, vou verificar se essa consulta trouxe algum resultado. Então, eu vou utilizar aqui uma decisão para saber se aquela consulta possui algum registro, né? Então, isso eu vou utilizar existem registros. Se a resposta para essa pergunta for sim, significa que já está cadastrado, então eu preciso impedir o cadastro. Então eu vou utilizar uma mensagem de erro. Mensagem de erro. E essa mensagem de erro, o conteúdo da mensagem vai ser horário já cadastrado. Só para ele saber aqui, vamos colocar operação não concluída, horário já cadastrado. Pronto, essa vai ser a nossa mensagem de erro. Porém, se a resposta for não, né, se não encontrou nenhum registro, significa que não tem um horário cadastrado ainda com essas informações, então ele pode sim cadastrar esse horário, então eu vou apenas finalizar aqui o fluxo quando a resposta for não. Tá? Agora vamos montar o fluxo. Consultar horários do médico. É o primeiro objeto aqui do fluxo. Nós vamos utilizar a função abrir consulta. Ok? Uma função para executar um select no banco, esperando dois parâmetros, né? O comando de seleção e a conexão, que é opcional. Se você não passar, ele busca a conexão da conexão principal. Caso você queira buscar de alguma outra conexão adicional, você pode indicar o nome da conexão aqui no segundo parâmetro. Então, no primeiro parâmetro, eu vou indicar aqui através do isSQL uma consulta.
que é justamente buscar da tabela de horário, que é sem horário. Eu vou buscar para saber se existe alguma informação para o dia aquele dia da semana, naquela hora e para aquele médico. Bom, e já que são três informações filtradas, né? Então aqui, se eu fizer um resultado, eu vou ver todos os dados cadastrados por enquanto, né? Só tem 2 horários cadastrados, mas eu quero saber do horário selecionado pelo usuário para aquele médico e naquele dia da semana. Então vou fazer alguns critérios aqui. Primeiro, um critério que eu vou chamar de dia, semana. O nome do critério não é tão relevante, você pode colocar o nome que você quiser, desde que você defina quem é o valor desse critério, né? Igual dos pontos aqui, esse eu vou chamar de hora. E esse aqui eu vou chamar de médico. Então, criei 3 critérios, 3 parâmetros de filtro para minha consulta. Aqui em parâmetros, eu vou poder indicar qual é o valor de cada um dos parâmetros. Então, dia da semana vai ser o parâmetro dia da semana. Hora vai ser o parâmetro hora. E médico vai ser o valor do parâmetro médico. Pronto. Essas informações elas vão filtrar a consulta. Se eu tiver algum retorno com essas 3 informações, batendo com esses dados, né? Então significa que já tem o horário cadastrado lá no banco. Então, para armazenar esse resultado, eu vou criar uma variável aqui, chamada tabela, do tipo tabela. Ok. Vou atribuir o resultado a essa variável tabela. Depois, o próximo objeto é para verificar se essa tabela tem algum registro, se esse result set está preenchido com alguma informação. E para isso, nós temos uma função, nossa API, chamada existem registros. E aqui eu vou indicar a variável tabela para checar se nessa variável existe algum registro. Se a resposta para essa pergunta for não, finalizou aqui o fluxo, né? Vai seguir com o processo normal de inserção e o usuário vai conseguir cadastrar aquele horário. Quando a resposta for sim, eu vou utilizar uma mensagem de erro. Nós já definimos aqui com a mensagem de erro. Tá? Mensagem de erro e o fluxo está pronto. Agora eu vou salvar esse fluxo, Ctrl S, colocar o nome, horário, impedir horários conflitantes. Camada servidor. Salvei o fluxo. Pronto, agora eu vou fechar aqui o editor. Ele volta para a tela de definir ações, já selecionando o fluxo que eu acabei de criar, que aguarda 3 parâmetros. Não são parâmetros automáticos, são parâmetros que na verdade vêm do formulário. Então eu vou indicar os valores aqui. Então aqui vai ser o campo que é o código do médico, o campo dia da semana e o campo hora. Ok. Agora eu vou salvar aqui o formulário de horário, já que eu utilizei o evento desse formulário. Salvar aqui o formulário de médico. E agora aqui no browser, basta eu colocar o projeto em modo desenvolvimento, né? Vou voltar agora aqui no formulário de médico e vamos fazer um teste agora. Vou fazer aquela mesma inserção. Então, para o médico Rogério Gomes, eu vou tentar cadastrar o segundo horário aqui na terça-feira, às 8 horas. O hospital não é tão relevante. Eu vou tentar cadastrar. Cliquei em OK. E aí vem a mensagem, operação não concluída, horário já cadastrado. Então eu não consigo, a não ser que eu mude o horário, por exemplo, às 9 horas. Aí sim eu consigo cadastrar aquele horário no banco sem problemas. Então, já com isso, já estamos validando e impedindo horários duplicados para o médico, ok? Então é isso, até a próxima aula.